Boa noite à turma do segundo ano de contabilidade. Vamos dar sequência aqui à nossa disciplina de contabilidade de custo, tá certo? E nós vamos fazer uma aula prática hoje da nossa matéria de custos e preços, tá certo? Então, vamos voltar aqui um pouquinho para o slide. Nós, durante esse processo aí de entendimento de preço, de custo, nós revisamos um pouquinho do que nós já tínhamos vistos lá no início da matéria, entender a parte de custo, a parte de despesa, a classificação, e durante todo esse processo que nós fomos evoluindo para a construção dessa, vamos dizer assim, dessa metodologia de entender a customização, por que se usa as metodologias para formar, né, custo, para separar os gastos dentro desta, vamos dizer assim, deste ramo da ciência contábil, que é a contabilidade de custo. Então, vocês perceberam que é um grande percentual está voltado a esse direcionamento do custo. Todos esses que são somados, que são agregados, alocados neste, vamos dizer assim, trabalho que é feito dentro da área de custos, ele tem uma importância muito grande, né? Porque é onde se gera o produto e é onde esse produto vai gerar a riqueza que a empresa precisa para custear todos os gastos que foram feitos para elaborar o produto, para pagar todas as despesas que existem dentro da empresa, tá certo? E, enfim, ainda sobrar um valor que possa remunerar o empreendedor, remunerar aqueles que investiram na empresa, que vocês já perceberam, que pode ser uma empresa limitada, pode ser uma empresa sociedade civil, pode ser uma empresa de prestadora de serviço, pode ser uma SA, uma sociedade anônima, onde tem mais pessoas que fazem os seus investimentos dentro da empresa. Para toda essa caminhada, nós vamos chegando lá. Ah, professor, entendi aqui, vi como é que classifica aqui. Ah, entendi, a gente compra a matéria-prima, compra as embalagens, vai somando tudo, vai formando um gasto em cima desta produção. Depois terminou aqui no estoque, né, professor? Então a gente deixou o produto aqui disponível para venda, mas e para vender? Ah, para vender tem mais algumas despesas que nós vamos ter, que pode variar, pode ser fixa também, operacionais, né, professor? Então, dentro dessas despesas operacionais, nós temos lá é, as despesas administrativas, as despesas comerciais, as despesas financeiras, se nós precisamos buscar algum dinheiro no mercado, algum capital de giro, ou se nós financiamos alguma coisa, e nós temos que trazer todos esses valores para compor este preço do produto. Tá certo? Por quê? Porque esse produto, ao ser vendido, é o bem que a empresa tem, é uma riqueza que a empresa tem, que precisa gerar valores para que tudo isso seja remunerado. Essa é a lógica. Então, isso que vocês precisam entender dentro desse conceito. Agora que nós vamos trazer algumas fórmulas, tem gente que é boa de matemática, tem gente que não, mas é preciso entender, porque muito disso hoje, e vocês vão ver isso lá no terceiro ano, em controladoria, na disciplina de, como é que se diz, de estudo, que vocês vão estudar lá sobre sistema de informações, vocês vão ver que existe o sistema chamado ERP, que é um sistema que está na maioria das grandes empresas. E também todas as empresas de médio e pequeno porte, querendo ou não, elas desenvolvem um software de gestão, ou para cuidar do financeiro, ou para cuidar dos estoques, do inventário, tem que ter. Por quê? Porque o giro hoje, em qualquer negócio, gera uma série de informações, de produtos que precisam ser
acompanhados e precisam ser controlados, tá certo? Então, quando nós estamos falando dentro dessa situação de formação de preço, de geração de riqueza, nós temos que ter esse conceito. Então, é isso que eu gostaria que vocês gravassem deste tópico que nós estamos vendo dentro da contabilidade de custos, tá certo, pessoal? Então, se faz todo um trabalho metódico, sistemático, disciplinado, organizado, para que no fim nós possamos precificar o produto de maneira correta, de maneira adequada, de maneira que venha a dar uma margem de contribuição. Então, quando nós estamos falando nesse sentido aqui, margem de contribuição, lucro de preço, qual que é o outro aqui? Nós vamos trabalhar. Né? Markup, e os demais, né, informação de preço, com pesquisa e outras coisas mais, qual que é o objetivo de tudo isso aí? É ter algo que nos ampare e nos faça ter este ganho que nós buscamos durante todo o sacrifício que é feito dentro da empresa, tá certo? Então, de uma certa forma, nós temos que determinar isso. Se determinar correto, vai dar certo. Se determinar errado, a chance de dar errado também é grande. Ou você vai ter uma margem aquém daquilo que você precisa, né? Ou você não vai precificar errado o produto e não vai conseguir vender. Vai colocar ele no mercado e não vai conseguir vender. Se coloca barato demais, você vende e não consegue remunerar todos os gastos que você obteve. Então, por isso que é importante ter esse conceito. Não se apegar só às fórmulas, certo? Então, é isso que eu quero conversar com vocês hoje, mostrando aqui os slides, mostrando os cálculos, mas não apegue-se só à fórmula. A fórmula é isso aqui, margem de contribuição igual valor de venda, menos custo, menos despesas variáveis. Beleza, né? Aí nós vamos fazer umas contas. Nossa, professor, o senhor fez a conta para lá, para cá, né? Como, por exemplo, a margem de contribuição é a mais reconhecida técnica de formação para preço, certo? Mas, professor, pode acrescentar isso? Vamos analisar. Professor, pode acrescentar mais aquilo? Vamos analisar. Eu já falei para vocês da inflação, eu já falei para vocês do que está acontecendo dentro de uma realidade sistêmica. Cara, vocês estão acompanhando aí. Quanto que estava a gasolina semana passada? Quanto que está essa semana? Quanto que foi esse percentual de aumento? Você está com preço formado na semana passada? Professor, eu vou ter que mudar o preço, acompanhar, eu tenho que valorizar ele. Isso pode ser feito? Deve ser feito, certo? Coisa assim que é aberta, tá bom? Então a precificação ela está aberta. Professor, mas o meu produto é tabelado, eu vendo pão, eu vendo leite, eu vendo insumo agrícola, eu vendo gasolina, eu vendo álcool, eu vendo remédio na farmácia. Então existe um tabelamento. Poxa vida, então se existe uma tabela para o produto que é determinada o teu preço, como é que você vai obter a margem que você deseja? Então esse questionamento veio antes, quando nós estamos compondo o custo, quando nós estamos vendo a viabilidade de se produzir. Porque às vezes não é viável produzir o produto. Às vezes é mais viável mudar de negócio. Então são questões assim que eu gostaria que vocês, agora, já entendendo um pouco mais da matéria, trouxessem para a vida de vocês, porque não é algo, não é um pacote fechado, tá certo? A própria contabilidade não é um pacote fechado, tá, galera? Entendam isso. Ela é aberta à evolução, e a evolução acontece todo dia, todo momento que há uma intervenção econômica, política, jurídica, né, na formação das leis, sistêmica, como é esse caso da pandemia, ou intempéries, quando está relacionado a tempo, um tufão, um furacão, um maremoto, um terremoto, tudo isso influencia no teu negócio, influencia naquilo que você tem que tomar de decisão. Então, professor, se eu tenho um preço tabelado e eu não consigo vender mais que isso no mercado e para mim produzir custa mais caro, o que você tem que fazer?
Se você não consegue reduzir custo fixo, você não consegue fazer mais nada, o teu negócio ficou inviável. Tem que mudar de negócio, aquele não dá mais. Você não vai conseguir competir no mercado. Então, é isto, este raciocínio, esta lógica que eu gostaria que vocês aplicassem na vida de vocês e não ficar só preso à técnica em si, aos cálculos em si, mas questionasse sempre toda essa matéria que é colocada para vocês no dia a dia, porque é isso que faz pessoas como Norton, como Kaplan, como uma série de outras pessoas estudiosas que viram essa necessidade de fazer as mudanças, de fazer as melhorias. E tudo isso vai acontecendo também dentro dos nossos estudos e dentro da nossa formação. Por isso que o professor aqui, desse lado, tive o prazer e a honra de trabalhar com vocês todo esse ano, né? Para trazer isso para vocês. Pessoal, raciocinem. Pessoal, façam conta. Pessoal, leiam a matéria, estude as apostilas, leiam os livros, as dicas que a gente dá, se dedique, porque essa matéria de ciências contábeis, ela vai além do que vocês imaginam. Ela te dá, ela é uma ciência social. Ela te inclui dentro de um mundo social onde é muito importante a gente usar o nosso raciocínio, entender a lógica, porque nos vai dar passos à frente de muitas outras pessoas aí que estão no mundo dos negócios também, tá certo? Então, voltando agora assim para a nossa matéria, e já entendendo essa primeira parte que eu coloco para vocês do raciocínio, do entendimento, de todo o percurso que vocês fizeram, não pode esquecer, a margem de contribuição nada mais é do que aquilo que você precisa ter em cima daquele produto que você gastou. Né? Professor, como assim? Você já tem o custo do teu produto. Você já comprou as mercadorias que compôs aquele produto. Matéria-primas, embalagem, já fez tudo isso. Então você já tem um preço X. Nós já vimos isso. Eu já tenho uma estimativa de despesas que vai acontecer. Querendo ou não, elas vão acontecer. Eu tenho o aluguel do barracão, eu tenho a água, eu tenho a energia, eu tenho funcionários. Eu tenho uma série de coisas que eu sei que vai me custar para fazer esse produto girar e virar dinheiro para mim. Então, é mais outro pacote. Então, você soma um pacote aqui, soma um pacote ali. Quanto que eu quero ganhar? Eu quero ganhar 30%, quero ganhar 20%, quero ganhar 15%. Essa é a margem que você vai jogar em cima de todos esses valores que você tem. No final, soma esses 3 pacotes, você vai ter o preço que você precisa vender para atingir aquela margem. Né? Então, professor, é simples? É simples. Ela determina o quanto sobra para você dentro do teu custo de venda após serem descontados os custos e as despesas variáveis. Os gastos referentes a um produto. Né? Então, a gente consegue chegar, vocês fizeram várias continhas para chegar ao preço unitário. Opa, esse preço unitário do produto aqui é esse custo unitário, eu acrescento mais a margem, que a gente vai transformar aqui em percentual, e aí você joga esse percentual, e no fim, quando você faz a conta de trás para frente, vocês vão ver que tem que dar a mesma coisa. Opa, funcionou, professor, no fim vai sobrar 30%, é o que eu preciso. Vai sobrar 20%, é o que eu preciso para remunerar e conseguir vender esse produto a nível de competitividade no mercado. Então, sempre o raciocínio, não é só pôr o preço que você quer, porque às vezes você vai pôr o preço que você quer, vai tentar vender e não consegue. Então, tem todas as situações que tem que ser analisado, não é só formar preço, mas a fórmula, ela é fria. É isso, mais isso, pá, beleza. Né? Assim vai. Lá o mercado, quando vai comprar, o pessoal vai comprar um litro de leite na padaria, ele não quer saber se é de vaca zebu, se é de vaca girolanda, se é de vaca holandesa. É um litro de leite para ele. Estão entendendo? Então, os gastos referentes a um produto, preço unitário, vão acontecendo dentro daquela classificação que nós vamos pegando das notas fiscais, vamos registrando os fatos ocorridos, e vai surgindo, ó, custo de produção, R$ 20,
Despesas fixas e variáveis, R$ 50. Está alto aqui, tudo bem, né? Custo de produção baixo, produziu baixo, gasta muito para colocar isso no mercado. Eu estou usando a fórmula do Martins, da apostila, tá? Ah, gastou 20, custou 50 entre despesas, beleza, a margem de contribuição que eu quero é 30. Joga para a fórmula. Custo de produção, 20. Despesas fixas variáveis, 50, margem de contribuição, fazendo a formulazinha, né? Ah, mas daí vai confundindo a cabeça, professor. Quando traz uma palavrinha aqui está dizendo outra coisa. Então, desconfunda, né? Desconsidera o fixa. Vamos trabalhar a fórmula. Ah, por quê, professor? Porque são situações que às vezes a gente traz a metodologia aqui, outros não para complicar, mas para entender. Margem de contribuição, então desconsidera as despesas fixas. Ah, lá no exercício, primeiro calcula o preço de venda. Né? 20 mais 50 mais 30 igual a 100. Pô, tem que vender a 100. Eu fiz a fórmula bem redonda de 100 para vocês entenderem. Ó, 20 mais 50 mais 30, 100. Para ter uma margem de 30, vai voltar no 30 e vai virar 30%. Depois aplica a fórmula. 30 igual a 100, 20 menos 50. 20 é o custo de produção. 50 despesas variáveis. Vamos esquecer o fixo aqui. Despesas variáveis, tá? Margem de contribuição, 30. Fórmula, margem de contribuição. Para mim ter uma margem de contribuição 30, o meu preço tem que ser o quê? R$ 100. Não é complicado, porque é a soma de todos eles. Simples assim? Simples assim, professor. Depois você vai extrair um do outro. 20 menos 50, o 100 está aqui. Continua 30, 100 menos 70, 30 igual a 30, né? Fazendo a fórmula, 20 mais 50 mais 30, ó, 20 mais 50, 70, mais 30, 100. 100 seria o preço de venda. 20 é o custo. 50, despesa. A margem, para cá. Foi só isso que eu fiz. Né? Mas esses valores, o que é importante saber? Vocês buscaram lá na contabilidade. O que é importante entender disso aqui? Que isso aqui, ó, quando vocês comprarem a mercadoria, registrar a mercadoria, já tem todas as notas fiscais que compõem esse custo de produção. Está lá, está escrito, está registrado. Você já tem tudo isso aqui registrado também. Está lá, está escrito, está lá, ó, tudo registrado na contabilidade de custo, todo aquele estudo que nós fizemos para trás. E aí, o que você vai agregar? Para sobreviver, para pagar todos esses gastos, remunerar todo o capital que eu investi, eu preciso de mais R$ 30 em cima do produto. Então, somando essas três quantias, é R$ 100 que eu tenho que vender esse produto. Então, cada produto vendido meu, desse lote que eu fiz, tem que ser a R$ 100. Ah, o próximo produto pode ser 105? Pode, porque pode ter inflação, pode ter o aumento dos combustíveis, pode ter a previsão de uma redução de aluguel, pode diminuir, pode ter uma previsão de aumento do aluguel, pode aumentar, tributos, impostos, tudo isso influencia dentro da margem que você precisa, que ainda, né, pode reduzir isso lá no teu lucro líquido, mas a margem de contribuição, que é o principal ali antes do imposto de renda e da contribuição social, você precisa ter esse valor, porque senão você não vai conseguir manter, não vai conseguir cobrir os gastos. Então, conversando um pouquinho, aumento dos custos, aumento dos preços, queda nas vendas, tudo isso é um ciclo que vai acontecendo. Tudo isso influencia, nós temos que estar avaliando para formar preço. Então, olha lá, voltando de novo, 20 mais 50, mais a margem de contribuição, igual ao preço de venda 100. Então, quando a gente começa a escrever também, outra coisa interessante para vocês gravarem, e eu faço isso no meu dia a dia, todo momento. Eu sou muito do campo visual e escrito. Então, eu preciso escrever para mim olhar e entender.
Tem gente que já só de bater o olho faz, com facilidade, professor, isso aí está muito fácil para mim. Ótimo, parabéns, né? O senhor, quanto mais o senhor fala aí, pode estar complicando a vida dos outros, porque é tão simples, né? Mas se você quer transformar isso aqui em percentual, então o custo de produção em cima do preço de venda, quanto que representa? 20%. Nós já fizemos essa formulazinha, ó, custo de produção, 20 dividido por 100 vezes 100, igual a 20. Eu coloquei o número 100 para ficar fácil o entendimento. Podia ser 50, 30, 40, 20, e aí muda as questões aqui em relação a 20. Aqui 20 está dando 20, 50 está dando 50, 30 está dando 30. Então, por que isso? Porque geralmente no dia a dia, quando você vai precificar, trabalha mais com percentual do que com valores. Professor, isso faz sentido? Faz sentido. Por que faz sentido, pessoal? Porque, veja bem, se você atribui um percentual, esse percentual também vai oscilando e, consequentemente, ele corrige-se sozinho. Então, por isso que existe lá o custeio padrão, custeio real e o custeio ideal. Então, que lá vai nos trazendo também esses percentuais. O meu custo real é aquilo que se realizou. Em percentual, quanto que ele é? O meu custo ideal, pô, estou buscando diminuir custo fixo, estou buscando fazer tudo para ter uma margem maior. Então, essa é uma busca que a gente viu que nós vamos atrás sempre. E o custo provisionado, aquela coisa que a gente vai comparando. Então, esse é onde os percentuais funcionam. Ah, professor, meu custo de produção no mês passado foi 20%. Meu custo de produção esse mês foi 18%. Meu custo de produção no próximo mês, eu imagino que devido à alta da gasolina, a isso, aumento da tabela do INSS, de desconto dos encargos, do PIS, do COFINS, e papapá, vai ser 25%. Opa, isso pode oscilar? Pode, isso você traz para cá. Então, com o percentual, você consegue aplicar direto. Ah, meu produto custou R$ 50, bota mais 25% em cima. Depois que você corrigiu ele, professor, eu posso fazer uma conta capitalizada? É isso que eu falei. A liberdade de se fazer a montagem, a margem de contribuição, fórmula é essa, mas é do precificador. Você que tem que olhar para a realidade do mercado, ver os concorrentes, ver que preço está sendo praticado. Eu citei na aula retrasada ou passada do corte de cabelo. Se o cara aqui está cobrando 15, o outro do lado está cobrando 20, algum diferencial ele tem que ter, porque a tendência é que se os dois barbeiros for bom, ou os dois cabeleireiros for bom, e usar os mesmos produtos, todo mundo vai pagar o quê? Vão no mais barato. Os caras têm a mesma competência, corta bem, e um cobra 15, outro cobra 20. Onde você vai? Mais barato, porque é a mesma qualidade, se não tiver uma diferenciação. Então, isso é o feeling, a pessoa tem que entender. Agora, ela tem que saber o mínimo. O mínimo é 30. Menos que 30 eu não posso deixar de ganhar aqui nesse produto. Porque se eu ganhar menos que 30, não vai pagar conta. Não vai remunerar da forma que foi planejado. Tá certo? Então, preço 100, né? Se eu viesse aqui e fizesse a continha, meu preço de venda tem que ser R$ 100, tá certo? Para ter uma MC de R$ 30, que era o preço que nós determinamos lá no começo como margem de contribuição. Então, para mim ganhar R$ 30, eu tenho que vender o produto a R$ 100. Tá certo? Bom, vamos falar de uma outra maneira, tá certo? Numa outra fórmula, chamada markup. Essa fórmula, vocês vão ouvir falar muito dela em formas de precificação. A metodologia mais utilizada é a metodologia da margem de contribuição. O markup é bem parecido, mas ele tem algumas arbitrariedades que tem que ser observada, tá certo? O markup se baseia nas despesas envolvidas em cada produto. Então, o
que ele está dizendo para mim? Uma vez que eu já tenho custo, eu tenho que me preocupar com as despesas. E aí ele coloca alguns percentuais que vai ser agregado a esse custo para determinar o meu preço de venda. O objetivo principal é encontrar um preço que acoberte essas despesas e ofereça um lucro desejado. Vamos lá então, professor. Seu cálculo é dado da seguinte forma: markup igual a 100 dividido, dentro do colchete eu tenho 100 menos, dentro do parênteses, né? Eu tenho as despesas variáveis, as despesas fixas, mais o lucro pretendido. Fecho o parênteses e fecho colchetes. Aí tem toda uma lógica. Gastos referentes a um produto, ou seja, preço unitário. Custos e despesas variáveis, 15%. Então, professor, mas peraí. Tudo que vai pôr na fórmula eu tenho que ter, lógico. Às vezes tem gente aí que pode estar se perguntando, mas se você não tiver como é que se diz? As bases, como é que você vai montar a fórmula? E aonde que a gente busca as bases? No trabalho que nós fizemos anteriormente. Poxa, professor, interessante. A fórmula é só aplicar tudo aquilo que você fez antes. Se você comprou certo, se você emitiu a nota, se você registrou certo, se você classificou corretamente, se você determinou certinho o que é custo e o que é despesa, você vai ter essas informações para aplicar na fórmula. Tá certo? Onde que as empresas erram demais? É na classificação. É na formação do custo. Mas não aqui na fórmula. A fórmula é esta aqui. Nós vamos jogar aqui para a fórmula, vamos calcular e ele vai dar um valor. Esse valor está equilibrado, está, vamos dizer assim, como é que eu poderia falar aqui? Batendo certinho com tudo que foi realizado lá atrás, né? Está formalizado, é informal, tem muita coisa acontecendo nas empresas. Então, nós não podemos ficar misturando também, pessoal, empresas que não têm uma contabilidade fidedigna, real, que lança tudo. O risco de se ter problema aí vai ser grande, vai estar tudo na cabeça do formador de preço. Se ele formar o preço mapeando todas essas bases, beleza. Se ele esquecer de alguma, vai formar preço errado. Então, aqui nós estamos trabalhando algo que é conceitual, que é trabalhado nas grandes empresas, onde tudo é formalizado, tudo é registrado. Eu falo isso porque nós estamos dentro de uma universidade onde muitos de vocês trabalham em empresas de pequeno porte, de médio porte, e vocês veem um cenário na realidade aí talvez diferente desse que nós estamos ensinando vocês aqui na universidade. Então, vamos descartar essa situação real do Brasil e vamos trabalhar com, né, o fato legal e compatível com a lei, tá certo? Então, outra coisa que tem que desmistificar aí na cabeça de todo mundo, tá certo? Por isso que é bom saber fazer o que é certo, para depois, se caírem algumas situações aí na vida profissional de vocês, vocês possam ter discernimento para saber o que está fora e o que está dentro. Beleza? Essa é outra dica legal para vocês levar para o dia a dia. Porque senão causa uma confusão daí no profissional que chega dentro de uma empresa e se depara com algumas situações lá. Pô, professor, eu estou vendo aqui, mas a empresa lá não tem um custo variável, nunca disso aí. Né? É bem mais baixo, mas na realidade é bem mais alto. Mas o que está na contabilidade é bem mais baixo. Como é que eu vou fazer? Né? São situações que vocês vão ser questionados no dia a dia. Por isso que eu falo, trago o raciocínio. O raciocínio é a fórmula. A base foi construída com todos os lançamentos que foram feitos lá atrás. E é essa base que serve para formar preço. Então, o markup ele traz essa fórmula, trazendo em percentuais. Custos e despesas variáveis, custos e despesas fixas, lucro desejado. Então, ó, nós já temos aqui o dever,
nós já temos aqui o DF e nós já temos aqui o 25, ó, o LP, certo? LP, CD, DF, DV, beleza? Os... Professor, Alô? eu ia Oi? perguntar justamente isso. Ali no DV, ele traz tanto o custo quanto as despesas variáveis somadas aí dentro. É, eu coloquei dessa fórmula aqui para a gente não mudar o critério do que nós já estudamos até aqui, tá certo? Então, a formação, ela vai, eu vou desenrolar mais aqui com vocês, vocês vão entender, tá certo? É que as nomenclaturas às vezes confundem um pouco, mas o markup ele trabalha com uma situação aqui. Vamos à frente, se eu não conseguir responder, eu volto aqui. Então, preço de venda, preço-custo, fórmula do markup. 100, 100, DV, DF, mais LP. Despesas variáveis, despesas fixas, lucro desejado, preço de venda igual a 100. Então, Fábio, às vezes eles trazem algumas situações assim, onde eles confundem um pouquinho a cabeça da gente, mas nós não vamos se perder nisso. É porque nessa situação aí agora já não apareceu o custo junto à nomenclatura, Isso, né? eu deixei ali porque eu coloquei na apostila, então por isso que eu falei, apareceu fixas lá na formação de preço também. Então nós temos que corrigir algumas situações aqui, mas agora vocês vão entender a fórmula aqui, por quê? Porque ele vai fazer uma precificação e depois ele vai jogar numa situação aqui, vamos ver se nós chegamos lá na continha e fechamos isso dentro do que nós queremos falar aqui. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui. Ó. Despesas variáveis 15%, despesas fixas 20%, lucro de 25%. Preço de venda igual a 100, dividido, formulazinha, PV, 100 menos 60, né? Então, 15 mais 25 vai dar 40, né? 40 mais 20 igual a 60. Então, primeiro a gente faz a continha que está dentro do parênteses. Faltou aqui um colchetinho, tá, pessoal? Mas resolvemos aqui. Agora, 100 menos 60 dividido por 100 vai dar 2,5. Então, aí que eu ia chegar com você, Fábio. Ele aqui, ele me dá um valor, ele me dá um número que precisa ser multiplicado pelo custo unitário. Aí o custo meu, quanto que eu apurei? Então aqui não vai entrar custo, tá, Fábio? Pessoal, não entra o custo lá como estava lá. Então, é por isso que eu estou corrigindo aqui nesse slide. Então, na apostila lá, está incorreto, eu coloquei custo no sentido de trazer agregado, mas daí na hora que vai fazer a fórmula, confunde. Então, para aplicar na fórmula, despesas variáveis, despesas fixas e lucro desejado. Depois, em cima disso, feita a conta aqui, acho que aqui tem um zero a mais, né, pessoal? Deixa eu ver como é que está aqui. Quem está com a calculadora fácil aí? É 40, é 40. É 40, né? Tem outra incorreção aqui no slide. Ó. É 40. 100 dividido por 40. Dá 2. Dá 2,5 mesmo. Pessoal, tem outra incorreção aqui. Ó. É 40, tá? 100 menos 60 é 40. Fiz o slide errado aqui, depois eu vou corrigir. Aí eu mando para vocês isso aqui, com as correções para a gente desconfundir aí. Não vamos confundir, não. A conta é simples. Daí o professor às vezes confunde querer explicar demais aqui. Então, o que está dando aqui? 2,5 vezes tem que ser o meu produto em cima do custo. Então, aí eu vou responder a tua pergunta agora. O custo está fora, Fábio, e você, agora, em cima do percentual que você chegou das despesas, em cima do custo apurado separadamente que você já tem registrado, você vai multiplicar por 2,5. Então, o preço de venda teu tem que ser R$ 175 para você acobertar as despesas, o lucro desejado e mais o custo, tá certo? Então, aqui, vou voltar lá então para nós
Professor, e esse custo unitário de 70 aí é tanto fixo quanto variável, é somatório dos Isso, dois. isso. Tudo lá dentro. Custo é custo. Tudo que você agregou, custo fixo, invariável, variável, direto, indireto, toda aquela parte de custo que nós vimos lá, está nesse pacote de R$ 70. Perfeito? Beleza. Aí nós puxamos as despesas, por isso que esse markup é uma coisa que eu peço para vocês tomar bastante cuidado. Porque, veja bem, você trabalhando o custo, você já tem um custo, trabalhando percentuais, que é aquilo que você está colocando lá também dentro da parte operacional. Olha para o mercado. Eu consigo vender o produto a R$ 175, dependendo do produto? Então, o markup, ele tem essa perguntinha no ar que a gente tem que tomar cuidado. Eu já trabalhei muito com essa fórmula aí dentro das empresas, é complexo, porque aqui, vamos lá, na outra aula perguntaram para mim, dentro desses R$ 70, não é só os custos diretos, não é só os custos indiretos, variáveis e fixos, aqui também está os impostos, tá certo? Tudo que gera custo. E mais outras coisitas que a gente inclui aí. Vai ter que corrigir uma inflação em cima do produto, em cima da despesa. Isso aqui não está na fórmula. Mas teve mais 5%, professor, de um mês para o outro. A gasolina subindo está encarecendo o meu produto. A fábrica agora está acontecendo agora no dia a dia, né? A fábrica não está colocando mão de produto para fabricação, estou em falta. Para mim conseguir, eu estou tendo que buscar mais longe. Então, você veja bem, muita coisa está acontecendo, né? Olha o dólar, o preço que está, pessoal. Vocês viram que absurdo, né? Então, opa, o óleo, a soja está subindo, o trigo está lá em cima, né? Coisas que a gente não via acontecer estão acontecendo, assim, de enxurrada e mudando completamente o cenário da formação de preço. Então, quando você pega isso, por isso que eu falei, não fique preso somente aquilo que a gente viu ali. Tem alguns conceitos que trazem uma formação, um número, se vocês entrarem no Google, na internet, começar a puxar como é que calcula marcar, como é que calcula formação de preço, vocês vão ver um monte de coisa, né? Daí pode confundir a parte técnica que nós estudamos. Então, o conceito continua o mesmo, custo é custo, despesa é despesa, certo? Jogar para dentro da fórmula, lá na formação de preço no outro exemplo, é isso, mais isso, menos isso, né? Margem de contribuição, vendas menos custo, menos despesas variáveis. Opa, cheguei fácil. Esse aqui começa a trabalhar as despesas, para depois a gente lançar o custo. Mas o custo não está na fórmula, professor. Mas ele tem que ser multiplicado. Você chegou a um denominador, né, que para fazer esse preço de venda corresponde a 2 vezes, 0,5 o preço do custo. É todo o sacrifício que você fez. Isso nós estudamos teoricamente. Aí vem para cá, opa, agora sim, agora fechou, professor. Então, joguei agora o custo que estava faltando, o meu preço de venda é R$ 175. Aí eu compus esse preço através das despesas e da margem que eu pretendo, do lucro que eu pretendo ter. Só vou corrigir aqui, depois eu vou arrancar esse zerinho, vou fazer umas alterações aqui e vou mandar os slides para vocês, beleza? Então, as despesas variáveis, ela corresponde a 15%. Agora, vamos transformar elas em real, né? 75 vezes 15% vai dar 26,25. É isso? Quem está com a calculadora aí? Vezes 15 dividido por 100. 26,25. Bateu aí, galera? Olha lá, agora eu tô transformando aquele percentual em reais para ver se vai dar no fim de R$ 175. Eu tenho 20% de despesas fixas. Deu 35? Vai dar, Deu. né? Aí eu tenho lucro desejado, mais 43,75. Pô, professor, legal, só de despesa aí mais o lucro desejado, eu tenho que ter R$ 105.
Isso aí é meu ponto de equilíbrio, depois vocês vão ver no próximo tópico, né? E aí, pô, mas está faltando alguma coisa aqui, professor. O que está faltando? Os R$ 70 do custo, né? Aí o custo do produto 70, cheguei aos 175. Então, eu vendendo o meu produto, um produto, um sapato, vai, a R$ 175, eu gastei por ele 70. Então, eu tenho R$ 105 para pagar o quê? Despesas variáveis, despesas fixas. Para mim, tem um lucro de 43,75, que corresponde mais ou menos, ou exatamente, a 25% de margem de lucro final. Isso é bom ou isso é ruim? É uma outra análise que você vai fazer depois. No próximo, amanhã, nós vamos falar da pesquisa de preço, estudar a concorrência. Então, qual que é o segredo de tudo? Vou antecipar um pouquinho. Às vezes, você tem que usar alguns métodos de formação de preço para tirar as irregularidades ou as arbitrariedades que um ou outro pode trazer. Então, às vezes, nós não podemos adotar somente, dependendo da nossa atividade, dependendo da nossa empresa, não podemos adotar somente um método de formação de preço. Nós temos que trazer outro, conjugar e verificar. De repente, vou fazer pesquisa de preço. O meu produto a R$ 175 eu consigo vender no mercado. Opa, então eu estou fabricando bem, eu estou tendo umas despesas equilibradas com o que está sendo praticado no mercado. Se eu vender a 175, se eu colocar 175 na gôndola, na prateleira, eu vou conseguir vender. Opa, então legal. Eu vou conseguir ter concorrência. Daí entre outras questões. Professor, eu posso dar desconto? Quanto que você tem de margem? Quanto que é teu lucro desejado, pessoal? 25%. 25%. Você quer dar desconto? Aí você trabalha essa margem. Quanto você quer, de fato, colocar no bolso desses R$ 43? É à vista? É a prazo? Aí que entra o poder de negociação. Por isso que a gente tem que ter o preço na mão. Quer use um método, quer use o outro, quer use o outro. O importante é você, além de ter o preço ideal, que seria R$ 175, para cobertar isso aqui, ó, despesas variáveis, despesas fixas e também o lucro desejado e o custo, né? Você também pode ter uma margem para trabalhar. Uma margem de 25% dentro de um negócio que vende cada produto a R$ 175, se o mercado for grande e você estiver faturando milhões, é uma margem que pode ser trabalhada. Se é um negócio pequeno, onde você está vendendo poucos unidades de produto, aí já é uma coisa para se pensar. Né? Então, são situações assim que vai oscilar, porque aqui a gente está falando de um produto. Né? Agora, quantos produtos você precisa vender para pagar o teu aluguel, para pagar a tua água, para pagar a tua luz, para pagar os teus funcionários? Aí que vem o segredo que eu quero que vocês guardem para a vida de vocês, e tudo calcula dessa forma na minha cabeça, na cabeça do professor aqui. Se eu vendo sapato, eu tenho que fazer as minhas contas em sapato. Se eu vendo pão, eu tenho que fazer minhas contas em pão. Se eu vendo bolacha, eu tenho que fazer minhas contas em bolacha. Como assim, professor? Mas se eu tiver vários produtos, várias contas. Por quê? Porque é a meta que você vai dar para a tua área comercial. Professor, o senhor já está aí na lei, então é isso. Esse é o segredo. Eu tenho o meu produto, eu quantifiquei, eu formei o preço, agora eu tenho que estabelecer uma meta. Qual que é a meta que eu vou estabelecer? Para mim pagar todas as contas e faturar R$ 500.000, que é o preço que eu preciso para pagar todas as contas, eu vou pegar R$ 500.000 e dividir por 175. Agora começou a fazer sentido, professor, porque uma coisa é a gente calcular e outra coisa é a meta. A meta que você, então, para você ter um faturamento de 150 mil dividido por R$ 175, sua fabricação
no mínimo, você teria que ter 2.857 pares de sapato, que foi o que eu falei aqui, para cobrir todo o gasto que você teve na fabricação. Então não pode esquecer que esse é o valor unitário e que ele tem que ser multiplicado pela quantidade. Então, a tua meta por mês, vamos dizer assim, é 2.857 pares. Quanto tem que fazer por dia? Quantos dias úteis tem no mês? Vamos por 25. Olha como é que a coisa vai esquentando pro dia a dia. Eu tenho que vender 114 pares de sapato por dia. Eu vou vender com mais vendedor ou com menos vendedor? Tudo isso é custo, tudo isso é gasto, tudo isso é despesa dentro do meu negócio. Então, quando vocês entenderem a formação, tem que sair um pouco dessa linha de se prender só aqui, o que está escrito, que está ali, porque vocês vão ver vários videozinhos, vocês pegar e começar a entrar na internet e fazer, vocês vão entender de várias maneiras, várias fórmulas de se explicar esse cálculo, mas o mais interessante é isso aqui que eu falei para você. Você tem um preço, você tem uma meta, e você tem que cumprir isso, no mês e no dia. No dia, 114 par. Para vender 114 par, dá uma volta aí na cidade de vocês, vê uma lojinha de sapato, e imagine, né? Se consegue, professor, ela vende isso no ano, né? Aí você põe 500 mil reais vezes 25 dividido por 100, vai ganhar, professor, lá na minha cidade, para vender 500 mil reais, às vezes vai 2 anos. Não, vou pôr aí na média 1 ano. O cara vai ganhar 125 mil reais no ano. Dividido por 12, todo o esforço, todo o sacrifício que ele fizer, se der tudo certo, se ele não perder nenhuma venda, se ele não tiver nenhum prejuízo no contas a receber, ele vai ganhar livre por mês 10 mil reais e 400. Aí você fala, professor, montar uma loja de sapato para ganhar 10 conto, nossa, salarião, né? Olha o sacrifício que você vai ter, não pode ter problema nenhum para você conseguir atingir a tua meta. Então, o legal da formação de preço é a gente ter todo esse entendimento, né, voltado ao que está por detrás dessa situação. Então, né, vou corrigir os slides, Professor, vou dar para vocês, tudo bem, pode falar. no slide anterior ali, dentro da fórmula, se eu quiser, eu posso estabelecer um índice de perda, algum outro fator ali. Se eu quiser estabelecer isso daí, eu somo ele ali do lado do LP? Pode, mas aí você pode incluir ele dentro da classificação. Essa provisão que você vai fazer é operacional? Então inclui nas despesas variáveis. Ela vai variar? Ou na despesa fixa? Eu vou estabelecer um índice de PDD, professor. Eu ponho na despesa fixa. Entendeu? É 1,5% por mês. Então, 21,5%. É isso, Fábio? É isso mesmo. Isso. Eu vou estabelecer que eu posso ter uma perda variável na produção, professor. Da parte operacional. Eu encho o caminhão aqui. Lá acontece no meu caso lá. Eu encho o caminhão aqui, peso, a hora que chega lá no porto, ele está menos pesado porque caiu no caminho. Então, eu posso estabelecer quanto que se perde em cada viagem até o porto. Perde mais 1%. Então, põe aqui na despesa variável, que é comercial. Então, e esse é o segredo. E quer saber a verdade? Tem muita gente que não aceita a opinião do contador porque começa a encarecer. Mas você tem que buscar no mercado esse custo, senão vai ficar o quê? Para o caminho. Vai cada vez mais diminuir o quê, Fábio, se a gente não fizer isso aqui? O lucro desejado. Vai cair. Vai cair, e aí a tua meta começa a aumentar, né? Porque para você atingir a meta com lucro menor, você vai ter que fabricar mais, e assim ele vai rateando cada vez mais, você vai tendo que fazer mais esforço para remunerar, né, essa empresa que você possui aqui. Por isso que a precificação é muito importante. Que o slide ficou errado de novo também. Eu vou corrigir isso aqui, eu vou mandar para vocês para desconfundir aí. Beleza, pessoal? Hoje eu estou meio baleado aqui, mas acho que é isso. Então, para concluir, o mais importante, tenha uma meta e tente
da melhor maneira possível, acertar o alvo. Né? Roteiro básico para formação de preço. Primeiro, levantar o custo que se pretende precificar. Né? Aí vem já respondendo aí, as perguntinhas que fizeram durante o percurso. Foi bom. Né? Já adivinharam e tiraram a dúvida, e aqui vem fechando. Primeiro, levantamento de custo, tem que fazer. Custo de produção, direto, indireto, fixo e variável. Segunda parte, o cálculo dos encargos sobre o preço de venda. Né? Encargos, tudo que acontecer. Todo percentual financeiro, todo percentual de imposto, tudo que tiver comissão, que influenciar no preço de venda, lá, despesas fixas, variáveis, perdas, impostos, etc. Determinação da margem de lucro. Você tem que conhecer o negócio, tem que conhecer o segmento. Qual que é a margem de preço praticada no segmento? Qual que é a margem de preço praticada no meu negócio em si? É porque às vezes você é uma indústria, às vezes você é uma revenda, às vezes você é uma prestadora de serviço, você tem que conhecer, tem que saber o mínimo e o máximo. E aí você vai trabalhar essa elasticidade entre o mínimo e o máximo, de acordo com a tua necessidade, de acordo com o teu desejo. A formação de preço, escolher a melhor metodologia que se adequa dentro da tua empresa. Não adianta nada a gente colocar uma metodologia, como eu falei aí para vocês, que não vai se adequar, que não vai dar certo. A professora, eu posso mesclar? Pode. Posso usar duas para uma ajudar a outra? Pode. Tá certo? Nós vimos duas hoje, amanhã nós vamos ver duas, e nós vamos ver que as que nós vamos ver amanhã se encaixa para ajudar essas duas, que são as principais que nós vimos hoje, a ser melhores. Tá certo? Beleza, galera. Espera aí, fica mais um pouquinho para nós trocar uma ideia e eu fazer a chamada de vocês aqui.